a Deus. Uma boa noite de salvação para você que nos escuta, para você que está online, para você que está assistindo essa live. Que Deus proporcione muitas bênçãos na sua vida. Quero saudar a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nós estamos aqui em plena segunda-feira, segundo dia da semana, agradecendo a Deus por esta oportunidade de vida, por esse momento maravilhoso que Deus nos proporciona, né? É motivo de muita alegria, participantes da graça e das misericórdias de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós. Novas são a cada manhã. As mãos para os céus e agradecer a Deus esta graça maravilhosa que Ele nos dá, né? Porque se não fosse a graça do Senhor, não estaríamos aqui para contar a história, né? Tantos livramentos, tantas situações que o Senhor nos concede a sua proteção, não permitindo que ruim nos aconteça, tanto para nós como também para os nossos familiares. Então nós precisamos a cada dia a Deus, né? A Bíblia diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo nós devemos levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelo ar e por tudo que eu tenho passado. Porque Deus também permite as situações adversas para nos aprimorar, meus irmãos. Deus permite situações crescer na fé, sermos fortalecidos por Ele, para que podemos também ensinar outras pessoas a viver por fé, porque nós vivemos por Deus, e é a palavra que tem nos direcionado as promessas de Deus, e a promessa não nos deixaria só, dizer: eis que estou convosco dias, até a consumação dos séculos. O Senhor tem estado contigo, o Senhor tem estado comigo, o Senhor tem estado com a tua família, e o Senhor também tem estado com seus familiares. Então nós temos vários motivos para sermos gratos a Deus, pelas suas benevolências, pelas suas benignidades, e também porque somos pecadores, né? Nós precisamos também entender que somos pecadores arrependidos. Aquele Cristo, como seu único suficiente Salvador, ele tem o perdão de Deus sobre a sua vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem a marca da promessa de Deus. Você é santo. Eu posso estar falando com alguém que você já é um salvo em Jesus Cristo. Você já aceitou, já entregou a sua vida. Como também eu posso estar falando com alguém que está distanciado, afastado da presença de Deus, por alguma ocasião da caminhada, você se esfriou, você sentiu-se ferido, machucado, e você acabou abandonando a fé. Mas o Senhor também, Ele olha para você. Esse é longânimo. E hoje Ele permite você estar aqui ouvindo esta live para mostrar para você que a benignidade dele te alcança, o amor dele, né? A Bíblia Sagrada sobre o amor está manifestando o seu amor através da pessoa de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em João 3,16, que é uma passagem bastante conhecida, quando o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, a crer. A palavra crer é a palavra se sujeitar. Se eu creio à vontade dele, quando eu creio no Senhor, de Deus, eu coloco a minha vida em obediência a Deus. Como diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal, e ele fugirá de vós. E a Bíblia ainda diz mais: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Nós somos depósito da graça de Deus.
nosso corpo da graça de Deus. Nós somos tricotômicos, alma e espírito, e nós precisamos a cada dia nos colocar diante de Deus para que possamos ser fortalecidos, porque nós temos uma natureza dentro de nós que luta para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus. Nós devemos nos fortalecer em oração, de Deus, no jejum, indo à casa de Deus, ministrado pela palavra. Isso é muito importante, porque isso fortalece, isso fortifica o cristão. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, no seu versículo 21 em diante, o Senhor Jesus falando que aquele que escuta as suas palavras e as pratica, prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio os fortes ventos, bateu com ímpeto contra aquela casa, e grande foi, bateu com ímpeto aquela casa, mas não derrubou. Porém, aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato, que bateu os fortes ventos, bateu com ímpeto, e grande foi a sua queda. Aleluia. Então, a importância de nós praticarmos e exercermos a palavra de Deus na nossa vida é para que nós possamos vencer esta natureza pecaminosa que está dentro de nós, os impulsos da carne, os desejos da carne, o sistema do mundo que aí está, o inimigo e as suas ofertas querendo seduzir o homem e a mulher para a prática do pecado, para pecar contra Deus. E Deus diz na sua palavra, lá na epístola de 2 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. A carne, ela tem os seus desejos desenfreados. Mas o cristão, ele sabe que ele precisa lutar contra a sua própria natureza. E para vencer a sua natureza, ele precisa alimentar o seu espírito, ele precisa buscar a Deus, ele precisa orar, ele precisa ser ministrado pela palavra do Senhor. Né, meus irmãos? Então hoje é uma segunda-feira, segundo dia da semana, estamos iniciando a semana. É muito importante nós ouvirmos a palavra, a mensagem da... Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. A mensagem central da Bíblia, a palavra de Deus, é que Cristo, ele é o Salvador do mundo. Paulo chegou a dizer numa das suas cartas, ele diz: esta palavra é digna de toda aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou. Então essa é a finalidade, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Ele é o principal. Nós somos os pecadores que precisamos aceitar a Cristo, porque o salário do pecado é a morte. O pecado separa o homem de Deus, o pecado é a transgressão contra Deus, mas Jesus Cristo veio em forma humana para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos que um dia nós iremos nos encontrar com Jesus. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que um dia o Senhor voltará e levará o seu povo aqui desta terra. O apóstolo Paulo, ele chega a falar em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que se revista da incorruptibilidade, da imortalidade. Isto que é incorruptível se revertir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revertir da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluias. Paulo fala a respeito do arrebatamento que será no abrir e piscar de olhos.
Ele não avisará. E é por isso que nós precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. Nós precisamos estar com a nossa vida santificada. Nós precisamos na qual possamos dar a Deus, como diz a palavra de Deus no livro. Nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, agradável ao Senhor, que é o culto racional, e não nos conformarmos com este mundo. Aleluia! Nós devemos experimentar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluias! Nós precisamos ter esta esperança de que Cristo está próximo de buscar a sua igreja. Ele fez a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus, antes de se ascender aos céus, ele deu as suas últimas instruções. E quando ele estava ali reunido, cerca de 500 irmãos, ele ali dando seus últimos ensinamentos, ele disse, ele começou a subir, diz a palavra de Deus, que ele começou a se ascender aos céus. Naquele momento, ele colocou ao lado de Jesus, e ali o Senhor desapareceu, e aqueles anjos olharam para aqueles que estavam ali presentes e disse para eles, varões galileus, que olhais para cima, este mesmo Jesus que agora está sendo recebido no céu, um dia ele fez isso. Ele vai voltar a qualquer hora, a qualquer momento, e ele está perto de vir buscar a sua igreja. Como está a sua vida? Como estão as suas vestes? Como é que está o seu coração? Você que está distanciado, Jesus foi já está preparado este lugar, mas será que você está preparado para se encontrar com Ele? A sua palavra, não se turbe o teu coração, crede em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei para vós também. Que maravilha, meus irmãos. Jesus foi preparado. O inimigo, o nosso adversário, ele não está satisfeito. A cada dia que se passa, ele ceifa vidas. Ele ceifa aquelas pessoas que estão distantes da palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão fazendo a vontade do mundo, a vontade das pessoas que ainda não se entregaram para Cristo. Aquelas pessoas que vivem uma vida ímpia na prática do pecado, essas pessoas precisam abandonar esta prática do pecado, precisam abandonar os seus maus caminhos e se voltar para Deus, que Deus está de braços abertos através da pessoa de Jesus Cristo, para perdoar todos os seus pecados. Aleluia. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Aleluia. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos agradecer a Deus, porque temos esta oportunidade maravilhosa de buscarmos a Deus. Há pessoas que perdem tanto tempo com coisas fúteis, com coisas insignificantes, com amizade que não traz nenhum crescimento. Esta amizade muitas das vezes está trazendo um embaraço sobre a tua vida. E coisas erradas têm acontecido com você, porque você tem andado com pessoas erradas. As coisas erradas, elas só acontecem na nossa vida quando nós andamos com pessoas erradas. Ande com pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. Ande com as pessoas certas, porque as pessoas certas fará com que as coisas certas aconteçam na tua vida. Haver uma decisão errada na nossa vida causa um prejuízo muito grande, porque nós andamos com pessoas erradas, nós ouvimos conselhos errados, e nós precisamos pedir uma direção de Deus para a nossa vida, para não tomarmos decisão que venha trazer algum tipo de consequência, algum tipo de prejuízo. E a Bíblia fala lá no livro de Salmo, capítulo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é o ímpio que a Bíblia fala? O ímpio é as pessoas que praticam a impiedade, é a transgressão, é a infração da lei. São aquelas pessoas que não têm prazer de Deus,
São aquelas pessoas desenfreadas que querem fazer a vontade da carne, querem prostituição, querem viver fazendo tudo o que querem e não respeitam a vontade de Deus. E Deus muitas das vezes está dizendo para você que você deve andar com pessoas diferentes. Você deve fazer com que a tua vida reflita a pessoa de Jesus Cristo. Mas você muitas das vezes tem andado por caminho que você acha que é correto. E Deus está dizendo assim para você: há caminho para o homem que parece ser direito, mas o final é caminho de morte. É caminho de perdição. Nós não precisamos jogar a oportunidade que Deus nos dá. Deus não quer que você... Deus quer que você o aceite como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus quer levantar você. Deus quer fazer com que a sua vida seja formada pelo poder do Evangelho. Eu posso estar falando com pessoas que são complexadas. Eu posso estar falando com pessoas que têm um grande problema com a depressão. Eu posso estar falando com alguém que você sofre de ansiedade. Eu posso estar falando com alguém que você está aí com complexo de inferioridade. Jesus Cristo, Deus quer mudar a tua história. Se você permitir a entrada do Espírito Santo de Deus e entregar a tua vida para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus perdoará os teus pecados, escreverá o teu nome no livro da... receberá o Espírito Santo de Deus para que você ande agora na direção da sua natureza carnal, mas para que você ande a partir de hoje na direção do Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra na vida da pessoa, ele muda o comportamento, muda as atitudes. Às vezes você anda com uma pessoa que de 10 palavras da sua boca, 9 são... Quando o Espírito de Deus entra na vida da pessoa, ele muda isso. Ele muda totalmente isso na vida da pessoa, muda a mentalidade, muda a forma de se comunicar, muda a forma de se expressar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no interior do ser humano, ele trabalha na alma do ser humano, ele fortalece o ser humano interior e espiritual. O homem não venha pecar contra Deus. E é por isso que a ação do Espírito Santo já está dizendo: Espírito Santo, ele é o agente da santificação. Ele vai lhe dar domínio próprio, ele vai lhe dar mansidão, ele vai lhe dar temperança. O Espírito Santo de Deus, quando você dá espaço para ele, ele vai realizar uma obra de regeneração na tua vida. Mas para que isto aconteça, você deixar que ele venha atuar na sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, lá no Evangelho de São João, que Jesus foi convidado para um casamento. E ali, naquele casamento, havia muitos convidados. E diz a história, o texto sagrado, que eles estavam oferecendo vinho, porque o vinho é um sinal de alegria. E naquele momento, meus irmãos, o vinho havia se acabado. E pediu que enchesse as talhas, que era como se fosse um camburão. Jesus pediu para encher as talhas. As talhas foram todas enchidas com água. E Jesus, naquele momento, fez uma transformação sobrenatural. Ali o mestre Sá foi até aquela água que ele já estava. Ele percebeu que aquele vinho era diferente. Ele começou a dizer: olha, temos por costume o melhor vinho por último. Naquele momento, realizando um milagre extraordinário, aleluia. Porque aquelas talhas, elas representam o ser humano, aleluia. Aquelas talhas vazias, sem Deus, representam a ação do ser humano que está vazio de Deus. E que muitas das vezes ele tenta preencher com coisas que não é a pessoa de Deus, não é a palavra de Deus. Ele quer preencher o seu coração
quer preencher o seu as ofertas do mundo. E Jesus quer preencher o teu coração com o Espírito Santo de Deus, que é a água que Deus derrama sobre a tua vida para limpar a tua alma. E quando Ele derramar esta água no teu coração, a tua vida vai ser transformada natural, aleluias. Porque diz a palavra de Deus que o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai. Assim é nascido do Espírito, aleluias. Uma pessoa que dá espaço para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus faz uma mudança sobrenatural, aleluia. Bandido, era marginal, era traficante, era um beberrão, era uma prostituta, era um viciado, era um alcoólatra, passou a dar lugar para Deus. Deus começa a agir de uma maneira sobrenatural, coloca o Espírito dele na vida da pessoa, batiza ele com revestimento de poder. Daqui a pouco está mudando a sua forma de falar, o outro comportamento, já começa a sentir sede de buscar Deus, de orar, de ir para a igreja, ler a palavra de Deus. Daqui a pouco está saindo na rua, o brilho do rosto já é um brilho baixo, já não anda mais encurvado, ele anda agora, aleluia, com um olhar diferente, porque Deus está atuando na sua vida. De cabeça baixa e envergonhado, mas agora só anda de cabeça erguida. Por quê? Porque é Deus que dá dignidade para o homem, aleluia. A partir do momento que Ele permite a transformação, a mudança de vida, a entrada da palavra de Deus na sua vida, uma dependência do Senhor na sua vida, permite o Espírito de Deus guiar a sua vida de uma forma que a palavra vai transformando o seu homem interior, vai tirando as impurezas, vai tirando tudo aquilo que não presta, aleluia. Deus vai começar a fazer desta pessoa um novo homem, uma nova mulher, e ele vai começar a sentir desejo pelas coisas de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir teu coração e deixar entrar no seu interior. Não é fácil. Lutar contra a própria natureza não é fácil. É só você deixar o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida. Olha como você está, a tua condição hoje. O inimigo está te escravizando. O inimigo, a cada dia que se passa, está escravizando a tua vida. Você está indo para o pecado por causa desta iniquidade. O Senhor quer te dar força. O Senhor quer fazer você para você vencer o pecado, para você vencer o mundo, para você vencer o diabo, aleluias. Glória a Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida nesta noite. Deixe a palavra de Deus trabalhar no seu coração. Você muitas das vezes, eu não gosto de crente, eu não gosto de ir para a igreja. Isso é o inimigo na tua vida. Isso é o inimigo falando nos teus ouvidos para você não gostar das coisas de Deus. Não dê ouvido para ele, porque Deus está falando com você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, aleluia. Ele quer tirar esse jugo pesado que está sobre você. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. O nome no livro da vida, aleluia. Ele quer perdoar todos os teus pecados, não importa quais foram que você praticou. Ele quer te dar uma morada no céu, aleluia. Glória a Deus. Você jovem que está aí, o inimigo está te escravizando, o inimigo está fazendo com que você viva uma vida distante de Deus. O inimigo ele não vem com o tridente. Não, o inimigo ele não vem com o tridente, ele não vem com o rabo, ele não vem cuspindo fogo. O inimigo vai com amizades para te afastar de Deus. O inimigo vai colocar aquela pessoa lá para te oferecer aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus. O inimigo vai colocar pessoas erradas. Você vai entrar num relacionamento errado. Quantas pessoas que entraram numa relação, entraram no namoro, estavam na igreja, se esfriaram, não são mais aquelas pessoas espirituais, porque deixaram com que as coisas do mundo lhe corrompessem. Mas Deus hoje está falando assim para você: desperta, tu que
Levanta-te dentre os mortos, porque o Senhor te esclarecerá. Deus não quer que você esteja dentro deste mausoléu, frio, aí morto espiritualmente. Deus quer te levantar. Deus quer te usar nesta terra como pregador da sua palavra. Deus quer ungir a tua vida para que você ganhe muitas almas. Deixe o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida. A Bíblia fala no livro de Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas de salvação. O Senhor me enviou para a de Deus inundar a sua vida. A Bíblia diz que a boca fala, que o teu coração está cheio. Se encha de Deus. A Bíblia Santo, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O mundo passa e as suas concupiscências, e o mundo está passando. Cada dia se revela o seu mal, cada dia se manifesta o seu mal, mas a igreja do arrebatamento está aguardando a vinda do noivo, com as suas vestes purificadas, com as suas vestes embranquecidas, com as suas vasilhas cheias de azeite, como diz a palavra de Deus, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa é a recomendação que Deus dá para a sua igreja. Nunca falte o óleo, a presença de Deus na sua vida, e você não pode permitir que o pecado venha manchar as tuas vestes espirituais. Você não pode permitir que manchar as tuas vestes. Você, a cada dia que se passa, tem que se banhar com o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Aleluia. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Você que está triste aí no teu quarto, desanimado, dizendo que Deus não está olhando para você. Deus está olhando para você, sim. Deus está olhando para Deus. Deus está dizendo: ei, desperta, levanta-te. Levanta-te, obra na sua vida. Eu tenho um grande ministério. Eu quero te levantar como pregador da minha palavra, como pregoeiro do meu evangelho. Eu quero te usar neste tempo do fim. Eu quero te batizar com o Espírito Santo. Eu quero a minha palavra para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão vivendo na escravidão do pecado. Aleluias. Glória a Deus. Pressa. O amor dele se manifesta todos os dias na sua vida. E a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Não crê, já está condenado. Aleluia. Este corpo, esta matéria, um dia voltará ao pó da terra. O espírito do homem voltará a Deus, mas a alma, ela segue um destino eterno. Vai ser separada eternamente. Ela vai ser separada eternamente de Deus, ou ela vai estar por toda a eternidade com Deus. O que eu quis dizer, ou ela vai ser condenada ao inferno, ou ela vai ser salva para viver a vida eterna com Deus. Esta é a grande verdade. É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos fala e nos revela isto. Não adianta nós queremos viver de filosofia. Não adianta nós queremos viver de histórias. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Jesus veio ao mundo não para passear, não. Jesus veio para o mundo para morrer pelos pecadores. Veio morrer por mim e por você. Ele veio para entregar o seu sangue inocente, para te dar o perdão na qual você precisa. Aleluia. Não adianta o homem ser bom, não adianta o homem ter graduação, não adianta o homem ser formado. Se não for o sangue de Jesus para perdoar os seus pecados, ele não terá direito de salvação, porque só quem tem salvação é aquele que aceita Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Aleluia. A palavra de Deus já fala. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados.
Aleluias. É a palavra de Deus que diz. Ele veio para os seus. Quem eram os seus? A nação de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí ele abrange a salvação de todos. Quem conhece a história da palavra de Deus sabe que o evangelho chegou aos gentios através de Pedro, quando ele pregou na casa de Cornélio. Ele veio, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus cumprem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vemos viver em Cristo. É uma vida de renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. É uma vida de renúncia. É você abandonar a sua velha natureza, você abandonar o pecado, é você abandonar o adultério, é você abandonar a fornicação, é você abandonar o vício, é você abandonar as amizades inescrupulosas, é você abandonar o mundo, o pecado, o sistema na qual é dominado pelo inimigo. Para agradar a Deus, você precisa abandonar, você precisa entregar sua vida a Cristo para viver esta salvação revelada na pessoa de Jesus Cristo, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno já está condenado, e ele tem pressa de levar muitas almas também para o reino das trevas, mas Jesus está de como ele esteve na cruz para morrer por todos nós e para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Deus está usando a minha vida para você, para dizer para você que você ainda tem a sua oportunidade. Deus tem pressa, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo. Daqui a pouco, a gente vai, se recolhe, vai dormir, não sabe se vai acordar. Tem gente que fecha os olhos e já abre os olhos na eternidade. Ou abre os olhos na eternidade abraçado com Cristo na glória, ou abre os seus olhos na eternidade debaixo de fogo. Qual a eternidade? Qual é a eternidade que você quer escolher? A eternidade com Cristo no céu, para gozar da vida eterna, ou da eternidade sem Deus? Aleluia. Se muitas pessoas pudessem voltar, agiriam diferente, dariam mais valor para as oportunidades que Deus havia dado, como diz a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, sobre a parábola do rico e Lázaro. Aquele homem rico disse: Senhor, permita-me que eu vá lá com os meus irmãos e fale a respeito deste lugar, porque eu não aguento estas chamas. E o Senhor disse para aquele homem: olha, lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem a lei. Se eles não dão ouvido para a lei, como é que eles vão dar ouvido para os mortos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus está te dando uma oportunidade. E é uma oportunidade de ouro, para que você se converta a Ele. Não é o irmão Alisson, não é eu que estou falando. Deus está apenas usando a minha voz para você, porque Ele ama muito a tua alma. A tua alma é importante para Deus. Precisa de salvação. É a tua alma que precisa de perdão. É a tua alma que precisa ser livre da condenação. Como diz Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. O Senhor está falando que aquele que anda em Cristo, aleluia, está salvo, mas aquele que anda praticando a vontade da carne está condenado. Aleluia. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Você quer Cristo ou quer fazer a vontade da carne? Se você escolher a Cristo como seu Salvador, você receberá a vida eterna em Jesus Cristo. Mas se você escolher viver fazendo a vontade da carne, infelizmente, Deus não vai poder fazer nada por você, porque você está desperdiçando a oportunidade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, que a cada dia Deus lhe proporcione
uma oportunidade para você. Não desperdice. Não desperdice, porque eu já falei com muita gente, já preguei para muita gente, já vi muita gente morrer sem Jesus, já vi gente morrer, mas já vi muita gente virar as costas para Jesus. Não vire as costas para Jesus. Abrace Ele hoje, porque hoje Ele está de braço aberto. Hoje Ele é teu advogado, mas amanhã Ele vai ser juiz de muita gente. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja, que Deus te ilumine a cada dia, em nome de Jesus.